Quero convidar a nossa querida palestrante Márcia. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite. A nossa palestra hoje vai ser bem improvisada, porque eu estou substituindo a palestrante que viria, que não pôde vir. Como vocês já sabem, eu sempre gosto de dar um pitaquinho de inovação, talvez. E eu sempre escuto algumas intuições da espiritualidade, e hoje a espiritualidade está me dizendo que tem alguém entre vocês que gostaria de falar, que eu falasse sobre algum assunto bem específico. Então, se tem alguém aqui que veio com alguma curiosidade sobre o espiritismo, sobre a apometria, sobre o ser, né, sobre a vida, eu estou aceitando sugestões. Quem está aí com uma vontade de pedir uma fala e normalmente a gente não tem essa oportunidade. Hoje é a oportunidade. Sobre qual assunto vocês gostariam que eu falasse? Apometria, por favor. Mais alguém? Obsessão. Muito bom. Podemos falar dos dois assuntos simultaneamente, porque um está relacionado ao outro. A apometria, ela é uma técnica fantástica que, na realidade, ela tem origem lá em Atlântida, mas que ficou adormecida ao longo do tempo. E ela foi, vamos dizer assim, batizada como apometria ou definida como apometria pelo Dr. Lacerda. O Dr. Lacerda era um médico no Hospital Espírita de Porto Alegre, que na realidade chama-se Hospital Espírita, mas não tem a conotação espiritual. Junto com o Dr. Ivan Hervé, o qual eu tive o privilégio de trabalhar por muitos anos. Eles fundaram a Casa Jardim, em Porto Alegre, dentro do Hospital Espírita. Era um local onde os médicos, era como se fosse um local onde os médicos ficavam nos intervalos, né, entre um plantão e outro, e tinha aquela casinha bem no meio. O Hospital Espírita, vamos imaginar que ele é arredondado, e aí tinha aquela casinha ali, e eles transformaram aquela casinha num centro espírita, que foi chamado de Casa Jardim, a qual existe até hoje, é bem atuante em Porto Alegre. A apometria, ela se disseminou a partir de médiuns, trabalhadores da Casa Jardim. Então, hoje, nós temos, até inclusive no exterior, o trabalho de apometria oriundo de médiuns que saíram da Casa Jardim. Eu trabalhei por muitos anos na casa de João Pedro, que era guiada pelo Dr. Ivan Hervé, que era um pneumologista do Hospital Espírita, que trabalhou junto com o Dr. Lacerda. Pude conhecer muitas pessoas que trabalharam com o Dr. Lacerda também. E era lindo de conversar com essas pessoas, porque era como saber na essência, né, sobre a técnica. Então é uma coisa muito nova, muito nossa, que ainda se está descobrindo todo o seu potencial. Apesar de ter se disseminado hoje, tem outras vertentes, enfim. Hoje até, inclusive, alguns terapeutas usam em consultório a técnica. E por que eu estou falando em técnica? Porque a apometria
uma técnica. Né? Nós temos os pulsos. Esses pulsos e essa numeração, ela está relacionada à nossa frequência e aos nossos corpos espirituais. Porque esse aqui é só um corpo, esse aqui é só um, é o mais denso. Nós temos 7 corpos. E nós temos um que é o perispírito. Em linguagem muito moderna de tecnologia, o perispírito é o nosso HD. Sabe o HD do computador, a memória do computador? É o nosso perispírito. Tudo que passamos em todas as nossas existências fica gravado lá. E quando eu falo tudo, é tudo. Aquele pensamento, aquele mal, aquela raivinha, aquele amor, aquele sentimento bom, sentimento ruim, tudo está lá. Tudo que fizemos está lá. É a nossa memória. E o que acontece? Num processo tradicional, nós temos, vamos imaginar que nós temos a barreira do corpo e do consciente, do inconsciente, que eles, como a própria Nelly acabou de falar, o nosso inconsciente, às vezes ele nos prega muitas peças, muitas peças. Então, às vezes nós achamos que estamos indo por um caminho que está tudo certo, mas não, na realidade é o ego que está nos guiando, é o excesso que está nos guiando, né? E o perispírito não, o perispírito tem a verdade lá, é o que nós somos de verdade, a nossa essência, está tudo gravado. Então, num processo normal, eu tenho que passar por esse corpo e por todas essas barreiras de consciente, inconsciente, ego, enfim. Quando nós fazemos a apometria, nós pulamos tudo isso e vamos direto para o perispírito. Então, nós vamos lá na raiz dos problemas. E essa técnica, ela é tão incrível que nós conseguimos resolver questões de N vidas num atendimento. Dependendo como está a abertura, dependendo como está aquela pessoa, a abertura, porque vou dizer uma coisa para vocês. Para quem não sabe, eu sou médium de incorporação. Então, o que eu estou falando para vocês é algo que acontece. Em algumas pessoas, a gente não consegue acessar, porque a pessoa bloqueia. Então, no momento que a pessoa libera, nossa, é quase que, às vezes a gente pensa, meu Deus, quanta coisa foi feita num atendimento. Então, no perispírito, nós conseguimos trabalhar traumas, trabalhar questões mal resolvidas em várias vidas. Uma outra área que nós trabalhamos na apometria é as subpersonalidades. Subpersonalidades é o nosso eu atual. É como nós pensamos, é como nós agimos no hoje. E personalidade são as vidas passadas que nós tivemos. Então, nós tratamos as subpersonalidades, as personalidades e os obsessores. Então, quando nós abrimos a psicosfera da pessoa, do atendido, nós estamos vendo se tem energia. Uma coisa muito importante é o nível de obsessor está cada dia menor, de obsessores aparecendo nas mesas. Hoje tem muito mais questões de energia, frequência energética. Porque na realidade, o obsessor, ele não está junto de nós à toa. É porque
nós estamos naquela frequência. E essa frequência, ela pode ser a gente pode baixá-la muito rapidamente, e é segundos, milésimos, até a numeração que a gente nem conhece, talvez, de tão rápido. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Quando a gente vê um acidente ou vê uma maldade, rapidamente aquilo nos dá uma reação física. Dá um aperto no coração, dá um arrepio, Isso aí é uma alteração de frequência. Ou vice-versa. Quando alguma coisa muito feliz acontece para nós, também dá uma reação física. Isso também é uma alteração de frequência, para baixo ou para cima. E nós só vamos ter acesso aos obsessores quando nós entrarmos na mesma frequência deles. E aí, eles, normalmente, o que acontece? A vantagem de um obsessor é a mesma de um mentor. Eles têm a informação. Então, quando eles nos veem, eles estão vendo nós de verdade. Por exemplo, você está me vendo, você está pensando que eu estou feliz, que eu estou bem, que eu estou... De repente, por dentro, não está assim. E os obsessores e os mentores e a espiritualidade em geral, eles estão vendo o que está por dentro. Porque quando a gente desencarna, pessoal, só sobra o que está por dentro. Por isso que é sempre importante ver o que temos por dentro. Tá bom? Tá leve? Ou tá carregado? Tá meio sujo? Porque é isso que sobra. Nós só vamos para regiões umbralinas, não é porque alguém nos leva para lá, é porque a nossa frequência energética é aquela. E é o que está dentro. Então, um obsessor, ele sabe o quê? Ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe que se aquela pessoa chegar e falar aquelas palavrinhas que me irritam muito, eu vou baixar minha frequência. Ele sabe o nosso ponto fraco. Os mentores também. Aí os mentores ficam de um lado, lembra o anjinho, né? É muito parecido, não muda muito. Aí vem os mentores e dizem, não cai nessa. Não, vamos para cá, vamos subir. Aí o outro fica baixando. Então, por isso que é muito importante reforma íntima, autoconhecimento, para que a gente possa compreender tudo isso que está acontecendo. Mas voltando à apometria, quando nós fizemos os pulsos, que é 1, 2, 3, e assim vai, até 7, ou pode ir até 14, pode ir até 21, nós estamos subindo. Estamos entrando na psicosfera do atendido. E aí o que acontece? No primeiro momento, nós vamos ver o que está ao redor. Como é que está essa psicosfera? Posso dizer com certeza absoluta que geralmente ou sempre é necessário limpar a psicosfera, porque é a mesma coisa que nós. Nós tomamos um banho, ficamos limpinhos, cheirosinho, roupinha limpa, aí a gente sai para a rua. Mesmo que a gente se cuide, mesmo que a gente cuide para não se sujar, alguma poeirinha sempre pega. A espiritual é a mesma coisa. Então, o que acontece? É feita uma limpeza dessa psicosfera. Só que lá em cima, vamos imaginar que o corpo físico está aqui, o perispírito está aqui. Então, nós vamos fazer essa limpeza aqui, já direto. É uma linha direta. Funciona muito mais rápido. Feita essa limpeza da psicosfera, vem ou personalidade, ou obsessor, ou subpersonalidades. Como é que nós distinguimos se é um obsessor ou é uma personalidade? Aí alguém vai perguntar, mas como assim? Eu
eu de outra vida estou intervindo no eu de hoje? Total, total. Porque uma coisa, nós sempre deixamos pedaços mal resolvidos em outras vidas. E esses pedaços mal resolvidos precisam ser resolvidos. É essa a nossa missão. Por isso que a nossa ideia sempre está numa evolução. Ou seja, é meio que crédito e débito. O nosso grande objetivo de uma encarnação é ter mais créditos do que débitos. Tem uma história bem interessante que um trabalhador espírita desencarnou. E eram aqueles trabalhadores espíritas que trabalharam por mais de 30 anos na casa, que eram solícitos, que faziam tudo, beleza. Aí ele chegou na espiritualidade, chegou lá na antessala, né? E mandaram ele ficar sentadinho lá. Beleza, ficou, ele era muito obediente, muito certinho, ficou aguardando. De repente, um tumulto, né? Todo mundo, ele tá chegando, ele tá chegando, ele tá chegando. Ele, nossa, quem é que tá chegando? Daí chegou uma pessoa um espírito que tinha desencarnado, muito popular. Ali todo mundo, nossa, que legal, maravilha. Aí ele perguntou, né, para uma outra pessoa que estava sentada do lado, e disse assim, quem é? É alguma celebridade espiritual? Ele disse, não. E tu sabe que esse aí, ele era ladrão. Ele roubava. E ele desencarnou agora. Como assim? Um ladrão que roubava, desencarnar e ser recebido com festa? Porque nessa vida ele só roubou, ele não matou ninguém. Porque nas outras vidas ele já matou milhares de pessoas e nessa ele não matou ninguém. Então ele só roubou. Então a gente está comemorando porque ele evoluiu. Claro que é uma metáfora, né, pessoal? Mas a gente sempre precisa evoluir, inclusive nessa questão. Porque ninguém aqui, nós estamos numa caminhada onde todo mundo é muito parecido em termos de trajetória. Como a Nelly falou há pouco tempo, ninguém aqui tá bem, não é anjo e está longe de ser. Porque ainda nós temos uma caminhada muito infantil, nós ainda somos muito infantis. Pode ver o autoconhecimento e a autorreflexão, a gente vai perceber que a gente se incomoda com coisas desnecessárias, com coisas pequenininhas. É muito infantil, é uma cabeça ainda muito infantil. Pouquíssimas pessoas no mundo conseguem chegar num nível emocional e realmente vá fazer a diferença. O que está mudando? Porque está começando a nascer espíritos extremamente evoluídos para ajudar a Terra a evoluir também, porque nós estamos meio lento, então a gente tem que dar um up e vai vir muito espírito. Então, para quem vai ter filho, neto, daqui para frente, observem, porque são crianças que precisam ser muito bem acolhidas, porque elas vão vir diferente. Então eu tenho que entender também essas diferenças. Elas vão vir muito inteligentes, mas elas também têm que ser encaminhadas para o caminho correto, né? Não dá para deixar soltas também. Mas enfim, a apometria, ela faz todo esse trabalho de limpeza. Porque essa personalidade que está me incomodando agora, ela por exemplo, uma personalidade muito rica. O atendido teve 2, 3, 4 reencarnações, muito rico, com muito dinheiro. E por motivo
evolutivo, nesta vida ele preferiu vir com menos dinheiro ou com quase nada de dinheiro, porque ele precisa entender que dinheiro é uma coisa, espiritualidade é outra e evolução é diferente de tudo isso. Então, como eu já falei em algumas palestras anteriores, quando se está numa colônia espiritual, onde tudo funciona bem, onde tudo está certinho, é muito fácil a gente achar que mudou. Mas a gente tem que descer aqui para ver se realmente mudou. Então, a personalidade rica, ela pode estar interferindo hoje numa vida nos cobrando por que nós não estamos ricos nessa vida, né? Mas como assim? Parece meio doido, gente, né? Para quem é meio cético, isso fica um pouco forte, mas a gente tem que deixar a imaginação fluir também. Porque nós temos muita bagagem em relação a esses fatos. Então, essas personalidades, elas são encaminhadas, elas são tratadas e encaminhadas, e muitas vezes a gente conversa com elas e explica que já foi, agora é um outro momento, e elas são encaminhadas para escolas, para universidades, para elas entenderem que isso já passou, que elas não têm que interferir mais nessa vida. As subpersonalidades é tudo aquilo que nós sentimos. E a apometria faz uma limpeza dentro de nós. Muitas vezes está tão sujo aqui dentro que a gente precisa colocar um dreno para sair toda essa sujeira de mágoa, rancor, ódio, tristeza, raiva, incompreensão, não aceitação, vitimação. Vamos imaginar que isso tudo gera um lodo, um esgoto. E é cor de esgoto mesmo, é escuro, é denso. E nós temos que implantar um dreno para tirar toda essa sujeira de dentro do corpo, porque essa sujeira gera doença. Limpa tudo isso, reequilibra os centros de forças, os chakras, ilumina, reconstitui todos esses órgãos, por isso que a apometria é muito bom para a saúde. É um tratamento complementar para a saúde, lembrando que é complementar, nunca substitui um atendimento médico oficial ou do plano físico, porque muitas vezes esses sentimentos eles já afetaram os órgãos físicos. Então, que tem que ser tratado com a medicação e os tratamentos físicos. Então, a apometria, ela vai fazer toda essa limpeza, todo esse reequilíbrio e vai deixar o atendido novinho em folha, equilibrado. Isso é o que a apometria faz num atendimento. Só que a partir do momento que terminou o atendimento, 100% da responsabilidade de manter esse atendimento é do atendido. Por quê? Foi limpado, foi tirado, foi drenado as energias negativas, foi reequilibrado as energias dos corpos astrais. Mas, se sair naquele portão, pegar o carro,
para entrar ali na Avenida do Estado e já praguejar que o outro carro não parou para entrar para passar, já foi, né, gente? Já foi. Por isso que juntamente com a apometria é muito importante a reforma íntima, para a gente conseguir manter os resultados da apometria. O que é a reforma íntima? A reforma íntima é o autoconhecimento. Começa com o autoconhecimento. Quais são, o que eu sou, o que eu penso, o que eu tenho, o que eu faço. A partir daí, como eu posso mudar isso? Costumo dizer que o melhor ensaio de reforma íntima para vocês saberem se vocês realmente estão engajados é trânsito. Porque o trânsito é algo incrível, que nós tiramos o nosso lado primitivo. Então, quando nós conseguimos mudar ou ações simples que me irritavam e parou de irritar, que me tiravam do prumo e parou, aonde eu dizia, nossa, nessa situação eu teria feito um escândalo e eu não fiz nada, isso não me afetou. Pá! Subi um degrau na reforma íntima. É fácil? Dificílimo, gente. Dificílimo. Porque quando a gente acha que tá lá no bem bom, nossa, eu tô reformada. Nossa, agora nada me supera. Agora eu tô firme e forte. Aí vem aquele detalhezinho lá que tu cai. Aí tu, opa, tem que olhar para isso. Isso é reforma permanente. Não é uma coisa que a gente faça de outra coisa. Reforma íntima é pro resto da vida. Dessa e de muitas outras. Porque quando a gente resolve uma ponta, nós começamos a entrar e ver que tem outra. Mas o grande é igual dieta, tá, pessoal? Reforma íntima é igual dieta. Não é porque eu comi um bombom que eu vou largar tudo de mão. E às vezes tem uma armadilhazinha da apometria, que é a seguinte: se faz tudo isso na apometria, a vida melhora. A vida melhora, beleza, tudo certo. Nunca mais lembrou que existe ramatiz na vida. Porque a vida melhorou. Voltou ao normal. A vida voltou tão boa que agora eu estou no meu normal. E aí, eu estou falando em ramatiz porque nós estamos aqui, pessoal. Mas existe essa questão de que ficou bom, parou o tratamento. Isso a gente faz na parte médica também, né? Fiquei bom, não vou seguir o tratamento. E o que é o tratamento? O orar e o vigiar, o estudar, o entender o que está acontecendo. Então, só assim, a jornada, ela é trabalhosa, mas ela compensa. Então, a apometria é uma técnica fabulosa, maravilhosa, mas ela é somente uma técnica. Quem tem o poder de mudar em definitivo a sua vida, ou pelo menos partes dela, porque a gente resolve uma parte, tem outra, e é assim mesmo, tá tudo certo. Só que nós temos que aprender a identificar isso para resolver. O que a gente não está na gente, a gente não tem como resolver, né? E entender que não é porque eu comi um bombom que eu vou largar a dieta.
Não é porque eu fiz uma porcaria que eu achava que eu não deveria fazer, que eu vou largar tudo de mão e vou dizer não tenho mais jeito. É isso mesmo, vou colocar o pé na jaca. Não. Esses deslizes vai fazer sempre parte, gente. E esses deslizes, eles servem para nos mostrar que ainda temos um longo caminho pela frente. Então, a apometria é uma técnica que vai ajudar muito, tanto saúde, como vida pessoal, como relacionamento, como o conjunto todo da nossa vida. Mas cada um tem que ter o compromisso de seguir com esse trabalho. Porque senão, gente, é aquele remédio bom que funcionou quando estava tomando, mas que sem fazer a atividade física, sem comer saudável, sem nada, volta a doença. Então vocês precisam sempre ter isso em mente, que a casa, ela oferece um serviço precioso, que talvez nós trabalhadores, em muitos casos, às vezes tem uma pessoa doente e que a gente trata na mesa e minutos, hora depois, no outro dia a gente já vê que a pessoa melhorou. Por quê? Porque era uma questão muito mais espiritual do que física. E não é raro as questões de doenças serem resolvidas no plano espiritual, porque a doença é oriunda lá primeiro. Nós sempre adoecemos primeiro no perispírito para depois no corpo físico. Então é muito importante vocês observarem essas questões energéticas, essas questões de frequência. Mas como é que eu vou saber como é que está a minha frequência? Como é que está o seu pensamento? O pensamento é o termômetro da nossa frequência energética. Mudou o pensamento, mudou a frequência. Acho que para improviso ficou bom, né? Deu certo. Muito obrigada, pessoal. E que o coração de vocês se encham de luz, de proteção, e que o mentor de vocês esteja sempre do lado de vocês, guiando, e vocês acalmem o coração para escutar o que a tua intuição vai dizer. Tá bom? Muito obrigada.